Eu acredito que esse possa ser o maior escândalo no governo até agora. Isso porque, de todos os escândalos que nós já tivemos, nenhum deles envolvia condenar alguém à morte, destruir completamente a vida de uma pessoa inocente. No caso desse escândalo, até agora, são 6 pessoas inocentes. Nós tivemos aí o ministro Taradão, o ministro que assediava as pessoas do governo, as ministras, outras ministras também, a Rosão, né, que eu também conhecido como a Rosgate. Nós tivemos a superlicitação da Secom, o caso dos sigilos, mas nada se compara a isso daqui, gente, porque isso aqui é terrível. Lembrando, a ciência voltou. Era um dos lemas, né, que a esquerda e o Lula e toda a sua claque, a facção criminosa divulgava, né, eles são anticientíficos, temos que voltar para a ciência precisa voltar. Aí a ciência voltou e eles pegaram o Ministério da Saúde e colocaram nas mãos dessa mulher, Nízia Trindade. Ela é o quê? Uma cientista? Ela é uma médica? Não, ela é uma socióloga marxista. Colocaram o Ministério da o Ministério da Saúde nas mãos de uma socióloga. O resultado, esse ano nós tivemos mais mortes por dengue do que por Covid. É verdade. Hoje, esse ano, até agora, no ano de 2024, nós tivemos mais pessoas morrendo, mais de 5 mil pessoas morrendo por dengue do que por Covid, que está em torno de 4 mil. Ou seja, Lula é pior que a pandemia. Mas tudo bem, esse não é o escândalo que eu quero falar. Todo mundo, ou você deve ter acompanhado recentemente, o escândalo onde órgãos foram transplantados, contaminados com HIV através do SUS. Lembrando, a Nízia Trindade, esta ministra do Lula, revogou algumas portarias do governo Bolsonaro que criava todo um processo para ser rigoroso no teste, na seleção, em quais laboratórios poderiam participar desses testes para os órgãos e sangue que fossem ser transplantados ou transfusão, para dar segurança ao usuário do SUS. Nízia Trindade foi lá e revogou. Só que aí vem a parte mais absurda de todas, que é essa daqui. E essa ministra tem que cair e, para mim, isso é motivo de impeachment. A Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o Ministério sabia dos casos de infecção por HIV em pacientes transplantados no Rio 1 mês antes da denúncia da Band. Ela disse que a polícia não foi acionada porque não havia ainda indícios de crime. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou de um congresso de hospitais privados em São Paulo. Depois do evento, falou sobre a contaminação por HIV de 6 pacientes após transplantes de órgãos no Rio. O Ministério diz que começou uma investigação interna no dia 13 de setembro, um mês antes da denúncia ser feita em primeira mão pelo jornalismo da Band. O Ministério da Saúde tomou conhecimento no dia 14 de setembro de um caso lamentável de uma pessoa que foi infectada pelo HIV, tinha recebido um órgão e se constatou que o doador, ao se retestar o seu material, tinha HIV. Foi só depois da denúncia que a Polícia Civil do Rio fez uma operação no laboratório no dia 11 de outubro. Mesmo dia em que começou a investigação da Polícia Federal. Segundo a ministra, antes da denúncia não havia motivos para acionar a polícia. Ela recebeu a informação e constatou que uma pessoa que recebeu o órgão transplantado, recebeu o órgão infectado com HIV, e ela não achou que era o bastante para criar uma investigação, sinceramente. Pelo amor de Deus, uma investigação no laboratório, uma pessoa teve sua vida destruída e ela não achou que era relevante ter uma investigação. Apenas quando se caracteriza suspeição de possível ação criminosa. E sim, a ação criminosa foi da senhora ministra. A senhora cometeu uma ação criminosa quando a senhora revogou portarias que davam muito mais segurança a usuários do SUS em caso de transplante de órgãos. E tá aqui, ó. Saúde soube da contaminação por HIV em transplantados há 1 mês, mas não investigou o caso por falta de evidências. A evidência, ministra, é que uma pessoa foi infectada com HIV através do SUS num órgão contaminado. Essa é a evidência. A evidência é o teste que a pessoa fez e mostrou que ela estava com HIV. Aí ela não acionou as autoridades. Qual foi a consequência do ato dela? Outras 5 pessoas foram infectadas com vírus HIV. Essa foi a consequência do seu crime. 6 vidas destruídas. 6 pessoas tiveram suas vidas destruídas porque você não agiu.
essa ministra, ela mais... Cara, talvez até mais do que o ministro Taradão. Porque essa ministra está destruindo vidas literalmente. Essa ministra precisa cair. Mas o que o Lula disse recentemente, ontem? Que não vai mandar ninguém embora porque em time que tá ganhando não se mexe e vai manter todo mundo. Cara, nós estamos falando recorde de mortes por dengue. Nós estamos falando aqui do trem do bate-cu, aquela pessoa dançando, parecendo numa boate, num cabaré, financiado pelo Ministério da Saúde. Falta vacina em 67% dos municípios do Brasil. Falta vacina, não tem vacina, ela não aplicou a vacina. E agora nós temos o caso do HIV. O que mais falta acontecer para que essa ministra seja retirada do cargo? Porque isso é imediato, isso tinha que ser imediato. Imagina se o ministro do Bolsonaro, por sua incompetência, por consequência de sua incompetência, pessoas estivessem sendo infectadas com vírus com HIV. Tipo assim, gente, você... não basta estar morrendo mais gente de dengue porque Covid, agora o perigoso você ser atendido no SUS e sair de lá com AIDS? Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Urgente, STF acabou de julgar retirada do termo mãe. A corte determina que o Ministério da Saúde agende procedimentos médicos independentes do biológico e que atualize a ADNV para constar parturiente, mãe obrigatório, responsável legal, pai facultativo. Para mim, isso aqui deveria ser uma decisão do Congresso Nacional debatida entre deputados e senadores eleitos pelo povo, mas o STF atropela novamente o Congresso Nacional. Deputados e senadores não têm voz, não têm nada em Brasília. Quem manda é a Suprema Corte, que decide tudo. Continuando aqui, grave dengue causou mais mortes que o vírus no governo Lula em 2024. Mas a imprensa não vai falar isso aqui. A imprensa não vai dar destaque nisso aqui. Por isso que é importante o seu compartilhamento. Ficou bravo, tarde demais. Nunca fui PT, eu nunca fui Lula. Eu fui orar pelo presidente da República. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Mais um traidor caindo. Preste bem atenção nessa bomba aqui. O assunto é muito sério e o Valdemar deve estar envolvido. Valdemar da Costa Neto diz que o impeachment de Alexandre de Moraes não está na pauta de Davi Alcolumbre, o próximo presidente do Senado. Existe uma pressão grande no nosso pessoal, mas isso, na minha opinião, não está na pauta do Alcolumbre. Então, Valdemar Costa Neto, já sabendo quem é o próximo presidente do Senado. Já está tudo costurado lá em Brasília, já tem acordos entre partidos e é a vez do povo brasileiro soltar a voz. Pressão nas redes sociais e manifestações nas ruas. Se a gente tiver novamente Davi Alcolumbre, será mais alguns anos de enrolamento dentro do Senado Federal. Impeachment que não vai para frente, pautas que a direita vem pedindo, nada vai acontecer. Voto impresso, anistia ao pessoal do 8 de janeiro, Jair Bolsonaro elegeu para 2026, nada disso vai acontecer se Davi Alcolumbre assumir a presidência do Senado. É o próprio Valdemar Costa Neto já alertando. Ele vai assumir e a pauta dele não é o impeachment. Se o pessoal do PL apoiar o nome de Davi Alcolumbre, meus amigos, pode largar a mão desse partido. A gente deveria ter um próprio candidato próprio, Rogério Marinho, ou outro senador. É assustador o que acontece. A gente pede o impeachment e Valdemar solta essa bomba aqui. Presidente, e falando no Senado, onde tem uma pauta ali bastante forte, principalmente do PL, em relação ao pedido de impeachment de ministros do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Isso está no pacote? Já tem uma conversa com o candidato Davi Alcolumbre, né, candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco? Existe uma pressão grande do nosso pessoal, mas isso, na minha opinião, não está na pauta do Alcolumbre. Vamos falar um pouquinho do cenário em São Paulo? Presidente, e falando no Senado, onde... Quem está falando em entregar a presidência não sou eu. Diz Bolsonaro sobre possível saída de Valdemar Costa Neto do comando do PL.
Eu achei na imprensa que o Valdemar não entrega a presidência nem que a vaca puta, fala para ele, quem está falando em entregar a presidência não sou eu. Não é o Rogério Marinho, nem é o Eduardo Bolsonaro. Deputada Bia Kiss detona o OAB e diz que a instituição abaixa a cabeça para violações que estão sendo feitas pelo STF. A OAB não defende a prerrogativa dos advogados. A OAB abaixa a cabeça para violações do STF. Sempre foi uma entidade que defendeu a democracia. Verdade. E é por isso que a gente não se conforma com o que acontece hoje, com o que se transformou a OAB. Eu, como advogada, inscrita na OAB, sou uma crítica, sim, porque a OAB não defende prerrogativas dos advogados, a OAB abaixa a cabeça para as violações que estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar que a OAB sempre defende a democracia, até porque ela defendeu as diretas já, e, no entanto, ela não defende as diretas para a eleição na própria OAB. Ora, que tipo de democracia é essa que é boa para os outros, mas não é boa para ela mesma? E outra coisa, dizer que não, a OAB é uma entidade respeitável, ela tem que ela mesma decidir o que ela quer fazer, que faça fora do período eleitoral, que aumente os seus quadros, do jeito que for, que consiga que essa Câmara, que esse Congresso paute e vote as leis de acordo com os interesses da entidade, mas não de forma a interferir em eleições. Isso é uma verdadeira vergonha. E eu falo aqui como uma deputada que é advogada, inscrita, que conhece a OAB, que sempre defendia a OAB, mas que, infelizmente, nos últimos tempos, não posso me orgulhar, não tenho podido me orgulhar dessa entidade, que não me representa, infelizmente. E o que eu estou vendo agora é uma jogada eleitoral. Nós estamos sabendo que as entidades, as seccionais, estão preocupadas com essa mudança. Elas querem poder concorrer em pé de igualdade que já não há. Porque quando você tem a máquina, você já tem uma vantagem. Mas pelo menos permitir, e esse projeto, ele traz clara vantagem para o Conselho Federal e nenhuma vantagem para quem quer democracia na ordem. Muito obrigada. Como orienta o governo? Urgente, Benjamin anuncia a morte do líder do Hamas. Estou aqui para confirmar que Yahya Sinwar foi eliminado. Foi eliminado por nossos heróis soldados. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. ולתושבי עזה אני אומר, סינואר הרס לכם את החיים. הוא סיפר לכם שהוא אריה, אבל בפועל הוא הסתתר במאורה חשוכה, והוא חוסל כשהוא נמלט בבעלה מחיילינו. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר ב... Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.